bagunça, tá? Porque eu vou estar assistindo a história do 3, Resident Evil 3 aqui com spoilers, do Eminence de novo, tá? Vou pular para o 2 para ver inteiro, dá likezinho também. E depois eu vou assistir as paródias, mas as paródias são de outro canal, então eu vejo separadamente. Mas, só pra contexto, porque esse VOD vai estar cortado no YouTube, picotado, então provavelmente as paródias eu vou postar separado, mas eu vou estar reagindo tudo junto, ok? Só pra contexto, porque senão eu quero marcar os canais separadamente, só pra deixar claro. Dito isso, vamos lá, enquanto eu vou jantar, tá? Resident Evil 3, enredo com spoilers. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tudo certo. Vamos lá então, queridos. Play. Resident Evil 3 Nemesis, game que continua narrando a saga dos Stars. Nesse capítulo, vamos ver a história de Jill em suas últimas horas em Raccoon City. Okay. Além disso, vamos conhecer alguns outros personagens. Resident Evil 3 foi lançado em setembro de 99 e está disponível para o PlayStation 1, PC, Dreamcast e GameCube. Antes de começar, aquele recadinho básico que eu falo em todos os vídeos, essa é uma categoria de spoilers, então se você ainda não jogou o game, não veja o vídeo. Ok. Boa noite. Desculpa, vou dar uma pedra de novo, desculpa. Jogue primeiro e depois veja, beleza? Agora, se você já jogou o game e deseja entender toda a história, deixa seu like aí e vamos ao enredo completo de Resident Evil 3. Relaxa, eu não posso fazer. Bom, antes de começar falando da história do game em si... Nossa, não dá nada. Nossa, de fonte... Nossa senhora. E eu vou falar sobre a Jill. Eu não falei muito dela no primeiro vídeo porque eu queria dar um enfoque maior nela nesse vídeo aqui. Jill, antes de entrar para os Stars, participou de um treinamento intenso na Força Delta do Exército Americano. Ela aprimorou as habilidades de combate, desarme e arrombamento. Depois dos acontecimentos do primeiro jogo, Jill, Chris e Barry... Sim, é da Jill. Eu lembro. Chegaram no departamento de polícia com algumas provas para incriminar a Umbrella, mas como o chefe de polícia Brian estava cobertando a empresa... tinha que ser. Cara de filha da puta ele tem. E a maioria das provas foram destruídas com a mansão, tudo acabou terminando em pizza. Após isso, Jill foi até a casa de Chris e depois de conversarem um pouco, Chris mostra a Jill algumas evidências sobre o desenvolvimento do G-Vírus. A partir daí eles decidem contar tudo isso para Barry e começar eles mesmos a investigar a Umbrella. Chris decide ir investigar a sede da Umbrella que ficava na Europa, Barry decide ir até o Canadá primeiro e Jill decide ficar na cidade para investigar uma das filiais da Umbrella que ficava na cidade. No início do game vemos Jill contando o que estava acontecendo com a cidade, que ela estava sendo controlada pela Umbrella. Ela fala também que a justiça tinha que ser feita, mas seria difícil porque nada poderia deter a empresa. Era dia 28 de setembro de 98. Depois vemos uma cena do ápice da infecção do T-Vírus, que eu já comentei também no vídeo anterior. Lembrando que Resident Evil 3 se passa 24 horas antes e 24 horas depois do segundo jogo. Na cena vemos vários zumbis atacando a população. A polícia até tentou conter os zumbis, mas de nada adiantava. As pessoas infectadas eram tantas que nem a polícia e os mercenários que a Umbrella tinha mandado deram conta. Voltando até Jill, vendo tudo isso acontecendo nas ruas, ela sai do seu apartamento e fala que essa seria a sua única chance de escapar. Do lado de fora ela se depara com vários zumbis, corpos mutilados no chão, carros destruídos, prédios pegando fogo, era um caos sem limites. Em determinado momento Jill é encurralada por alguns zumbis, mas por sorte consegue escapar. Ela chega em uma espécie de depósito e lá ela encontra um cara chamado Dario Rosso. Ela fala pra eles irem embora porque se ficassem... Dario Rosso? Detalhe, ela vai pra uma porcaria do zumbi com uma saia, uma tomara que caia. É, amigo, a gente chama isso de sexualização de personagem feminina. É bem complicado. A Jill não está preparada pra esse momento, mano. Fazer o quê? Ela só queria ser uma gostosa, mano. Não conseguiu ser só uma gostosa, infelizmente. Ali seriam mortos com certeza. Ele se nega falando que iria ficar ali porque tinha acabado de perder sua filha.
Jill insiste mais um pouco e Daryl fala que ele prefere morrer de fome do que ser devorado pelos zumbis. Ele se irrita e se esconde em um container. Jill, sem outra escolha, decide deixar ele lá e segue em frente. No caminho ela se depara com Brad, só que eles nem têm tempo de conversar porque ele estava correndo de vários zumbis. Jill corre atrás dele e o encontra novamente em um bar, só que ele estava sendo atacado por um zumbi. Por isso ele aparece já infectado em Resident Evil 2. Enfim, Jill consegue salvá-lo e eles conversam um pouco. Brad fala que alguma coisa estava indo matar todos os Stars e que em breve Jill verá com seus próprios... Eu lembro dos personagens e lembro da história no geral. Detalhes eu não vou lembrar, mas eu lembro das coisas no geral. O arrombado que largaram no helicóptero, sim. Esse cara aí. Próprios olhos. Jill fica sem entender e Brad vai embora. Nas ruas, além de encontrar os zumbis, Jill encontra os cães infectados. E a história deles eu já contei nos vídeos anteriores. Jill parte em direção ao departamento de polícia e antes de entrar ela encontra Brad novamente. Ele estava desesperado pedindo ajuda e a coisa que ele tinha falado que estava atrás dos Stars aparece e é o Nemesis. E aqui vem a história dele. O Nemesis é considerado a arma biológica perfeita. Ele foi criado a partir dos outros Tyrants, só que tem um diferencial. Além dele ser criado com base no T-Vírus, ele recebeu um parasita chamado NE-alpha. Lembra que eu falei sobre a criação do Tyrant por William e Wesker? E que o desafio deles era criar uma arma biológica que acima de tudo obedecesse ordens? Pois então... Os primeiros modelos foram imediatamente descartados porque o T-Vírus atacava os neurônios dos hospedeiros e isso fazia com que eles perdessem a inteligência. Só que um grupo de pesquisadores da Umbrella que ficava na Europa desenvolveram o parasita NE-alpha. Esse parasita controla o sistema nervoso do hospedeiro e cria uma espécie de segundo cérebro. Isso faz com que a arma biológica seja capaz de cumprir ordens e, além disso, manejar armas e se tornar literalmente um soldado. Esse parasita também é capaz de soltar algumas secreções, que aumentam a capacidade regenerativa do Nemesis. Só que tem um problema, isso faz com que o nível de mutação das células seja aumentado. Assim como o Mr. X, o Nemesis também usa uma roupa de proteção, que o protege tanto de armas de fogo, quanto a esse nível de mutação exagerado. A Umbrella, que ficava na Europa, criou 4 modelos de Nemesis, e somente um deles recebeu treinamento adequado e foi enviado até a cidade com o objetivo de destruir os Stars. Voltando até o game, Brad nem tem tempo de se defender, porque o monstro pega e o mata com seus tentáculos. Nesse momento, Jill tem 2 escolhas. Ela pode enfrentar o monstro ou se esconder na delegacia. Enfrentar o monstro onde? Nada, não, tchau. Independente da escolha, Jill entra no departamento de polícia. Depois de resolver alguns puzzles e coletar alguns itens, Jill entra na sala dos Stars e lá ela encontra um lança-granadas. Mas quando ela iria sair, o radiotransmissor recebe uma chamada de um cara chamado Carlos. Ele dizia para enviarem reforços porque seus companheiros não haviam sobrevivido. Jill fica confusa com a chamada, mas segue investigando a delegacia em busca de sobreviventes. Em determinado momento, Jill percebe que não havia ninguém vivo ali e decide sair da delegacia e seguir pela cidade. No caminho ela encontra um monstro chamado Drain Daemon. No mano que o Carlos é brazuca. Mano, botaram um nome aleatório no brother. Carlos. Qualquer nome merda aí, Carlos. Coitado dos Carlos, todos os Carlos. Os Carlos são todos fodas. Mas no jogo eles falam, mano, bota qualquer nome genérico aí. E botaram o Carlos, mano. São pulgas infectadas pelo T-Vírus. Elas se infectaram depois de sugar sangue de animais infectados. Elas são grandes, mas conseguem andar pelas paredes e tetos. Demônia. Depois de derrotar a criatura, Jill chega em um restaurante e quando ela iria entrar num porão que tinha lá, o tal Carlos aparece. Carlos Oliveira nasceu em 77 e é latino-americano, mas não se sabe exatamente em qual país ele nasceu. Ele cresceu em meio a guerras e desde pequeno aprendeu a se defender sozinho. Atualmente ele é um especialista em armamentos e veículos pesados. Antes de ser um mercenário da Umbrella, ele fazia parte de um grupo antigovernamental na América do Sul. Só que esse grupo acabou sendo exterminado e ele seguiu sua vida. Voltando até Jill e Carlos, Jill se assusta com ele e Carlos logo pede para ela ficar calma porque ele não era um zumbi. Os dois se apresentam e Jill fica surpresa por ele pertencer a um grupo da Umbrella. Carlos explica falando que eles foram mandados para proteger os cidadãos da cidade, só que a missão estava indo de mal a pior. Jill nem tem tempo de responder porque o Nemesis aparece novamente e parte para cima deles. Jill novamente tem 2 opções,
ou fugir dele e entrar no porão, ou lutar com ele. Escolhendo a opção de lutar, Jill pega o lampião e joga na direção do gás que estava vazando. Isso porque o Nemesis estava ali perto. Uma explosão acontece e o Nemesis fica desmaiado. O jogo tem aviso de epilepsia, alguma coisa, porque, nossa senhora, eu não tenho coisa de epilepsia, mas me deu um negócio mostrar isso nessa cena. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não o vídeo, né? O cara tá pegando coisa do jogo, mas... Caralho! No chão. Os dois conseguem fugir e nas ruas, Jill, como odiava a Umbrella, pergunta a Carlos por que a Umbrella tinha enviado eles, porque no restaurante ela não tinha acreditado nele. Carlos insiste falando que ele foi enviado para a cidade para proteger os cidadãos, e Jill continua não acreditando. Carlos desabafa falando que não tem nada a ver com isso. Calma, o que ele falou? Jogar o pau o quê? Realmente acredita que o mestre diz ao seu cão... E Jill continua não acreditando. Jogar o pau pra que ele traga de volta. Ah, eu falei, a única escolhi foi jogar o pau pra pegar de volta. Eu falei, o que tem a ver o pau com a Umbrella? Eu me perdi um pouco, daí agora que eu entendi. Carlos desabafa falando que não tem nada a ver com isso, porque eles eram somente mercenários pagos e estavam lá fazendo seu trabalho. Carlos fala também que ele não era a pessoa certa pra Jill buscar respostas e fala pra ela acreditar nele e também o ajudar a encontrar sobreviventes. Após a conversa, Carlos vai embora e Jill segue seu caminho. Ela ainda precisava achar uma maneira de sair da cidade, e no caminho ela encontra uma espécie de bonde. Quando Jill vai checar, ela percebe que para funcionar, ela precisava encontrar 3 itens: cabo de força, um fusível e diesel aditivado. De repente ela encontra outro mercenário chamado Nikolai Gnovaev, com certeza eu falei errado. Nikolai, também conhecido como Silver Fox, nasceu em 63. E antes de ser um soldado de elite da Umbrella, era um membro das forças especiais russas. Ele é um soldado completo, é bom em combate corpo a corpo, tem boa pontaria e tem conhecimentos em primeiros socorros. Em missão ele é frio e calculista, e essas qualidades chamaram a atenção da Umbrella, que rapidamente tratou de recrutá-lo. Ele foi enviado pela Umbrella até a cidade para resgatar os cidadãos da cidade, mas essa missão serviria de fachada para outra missão secreta. Calma aí. Não, segundo. O homem frio e calculista. Ele é assim, ó. Exatamente, é nessa pose aqui, ó. Com o quadrilzinho jogado pro lado. Eu sou frio e calculista. Esse é o homem frio e calculista da Umbrella, tá? Só pra deixar bem claro. Tá. Ok. Bem relevante, então vamos voltar. Eu só consigo prestar atenção nele com o quadro jogado pro lado, assim. Cidadãos da cidade, mas essa missão serviria de fachada para outra missão secreta. Essa missão seria de coletar dados de combate das armas biológicas e relatar tudo a Sergei Vladimir. Eu vou falar mais sobre esse cara quando eu fizer o vídeo do Umbrella Chronicles. Continuando, Jill fica surpresa de encontrar mais um mercenário e fala que ela tinha encontrado o parceiro dele, chamado Carlos. Nikolai, com um tom arrogante, pergunta como uma garota como ela tinha sobrevivido a tudo isso. Jill fala que não era uma pessoa normal, porque fazia parte dos Stars. Ele, em mais uma atitude arrogante, deixa Jill falando sozinha. Em um dos bancos, ela encontra outro mercenário sobrevivente, só que ele estava gravemente ferido. Ele se chama Mikhail Viktor. Ele nasceu em 53 e é um ex-tenente do Exército Vermelho da União Soviética. Depois do fim da União Soviética, ele se juntou a um grupo que realizava ataques terroristas. Depois de um tempo, ele foi capturado pelas forças do governo e foi forçado a trabalhar para a Umbrella. Lá ele acabou se destacando e rapidamente foi promovido a comandante da equipe Delta. Ele comandou sua equipe na missão de resgatar os cidadãos da cidade, mas acabou ficando gravemente ferido. Jill percebe que a situação dele não era boa e Mikhail fica delirando, achando que ainda estava em combate. Do outro lado do bonde, Jill encontra Carlos novamente. Ele fica feliz dela ter decidido se juntar a eles. Nikolai, que também estava no local, parece não compartilhar da mesma opinião de Carlos. Ele fala que eles não deveriam confiar nela. Carlos questiona, falando que todos os mercenários que foram até a cidade só sobraram 3, e que Jill poderia ser útil na missão deles. Depois de pensar um pouco, Nikolai acaba aceitando Jill no grupo. Ele explica para Jill qual seria o plano deles. Eles deveriam ir para a torre do relógio e acionar algum sinal para que o helicóptero de resgate da equipe deles aterrisse e tire eles de lá. Carlos fala que esse local estava longe e que demoraria muito para ir a pé.
Nikolai responde falando que eles poderiam usar o bonde e chegar lá mais rápido. Depois disso, cada um se separa e a missão agora seria consertar o bonde. Numa oficina, Jill consegue encontrar o primeiro item, que é o cabo de força. Depois disso, seguindo em frente, Jill chega em um posto para pegar o diesel. Ok. Uma foto de One Piece aqui. 100% a Nami aqui, com essa cinturinha. Eu sei que tem um posto na frente, eu sei que tem um posto na frente, eu tô escondendo, mas não parece uma foto de One Piece, a Nami aqui, tá ligado? Com o cabelo na frente e a cinturinha de 3 centímetros. Jill chega em um posto para pegar o diesel e lá ela encontra Carlos. Eles nem têm tempo de conversar porque vários e vários zumbis estavam cercando o local. Carlos vai sozinho enfrentar os zumbis e Jill explora um pouco o local e consegue pegar um galão contendo combustível para o bonde. Antes de sair do local, um cabo que estava solto no chão começa a soltar algumas faíscas e como tinha gasolina derramada em praticamente todo o local, uma explosão acontece, mas Jill consegue sair do posto a tempo. Do lado de fora, ela encontra Carlos sentado no chão e pensa que ele estava morto. Só que de repente Carlos se levanta e diz que ainda não tinha morrido. Antes deles saírem do local, outra explosão acontece, mas eles conseguem se salvar. Carlos fala que seria melhor se eles se separassem para procurar as ferramentas. Seguindo em frente, Jill chega a uma espécie de usina e depois de resolver alguns puzzles, ela consegue pegar o fusível. Agora faltava somente o óleo aditivo para combinar com o diesel. No caminho, Jill consegue liberar uma passagem que antes estava bloqueada pelas chamas. Seguindo em frente, Jill entra numa sala e escuta alguns tiros. Ela vai verificar e encontra Nikolai e um corpo no chão. Jill pergunta o que ele tinha feito e Nikolai responde que não teve escolha porque ele estava se transformando em um zumbi. E fala também que foi melhor matá-lo enquanto ele ainda estava consciente, porque depois seria mais difícil e ele poderia se tornar também uma ameaça. Aqui nesse local, Jill consegue pegar o óleo aditivo. Agora que não faltava nenhum item, eles poderiam consertar o bonde. Só que antes de sair do local, mais zumbis aparecem e um grito de Nikolai pode ser ouvido. Jill consegue se salvar e sair do local. Na caminhada até o bonde, Jill encontra Nemesis e ele a persegue durante boa parte. Enquanto Jill tentava fugir de Nemesis, em uma determinada parte o chão começa a tremer e Jill cai em um buraco. Lá ela encontra uma minhoca gigante, como o local não era ideal. Voltamos. Nossa, voltamos pra rezar aqui, puta que pariu. Para uma batalha, Jill aciona alguns painéis e consegue escapar pela Esse jogo é tão sem história que ele tá tendo que complementar com o que você faz no jogo pro bicho ficar grande, porque isso é bem real. escada. Finalmente, depois disso tudo, Jill consegue consertar o bonde. Carlos aparece e Jill dá a notícia de que Nikolai não tinha conseguido sobreviver, restando apenas ela, Carlos e Mikhail. Carlos liga o bonde e no caminho eles escutam um barulho e um grito de Mikhail. Jill vai até lá e, para surpresa dela, Nemesis também tinha embarcado. Assim que Jill entra no local, Mikhail pede para que ela saia dali imediatamente e atira várias vezes no Nemesis. Só que de nada adiantava, ele resiste aos tiros e dá algumas porradas em Mikhail. Ainda caído e num ato suicida, Mikhail tira o pino da granada, fazendo aquele vagão explodir e jogando o Nemesis para fora. Com a explosão, os freios tinham ido para o espaço e o bonde sai dos trilhos, batendo na mansão que ficava a torre do relógio. Por sorte, os dois conseguem se salvar. Jill começa a investigar o local e encontra Carlos novamente. Eles tinham se separado depois que o bonde bateu na mansão. Carlos fala para ele seguir em frente e continuar. Eu odeio esse jogo, só não falo a minha opinião por nada ainda porque o MF consegue expressar muito bem o que eu acho do jogo. A missão que era de dar o sinal para o helicóptero de resgate. Depois de explorar o local, Jill encontra a chave da torre. Chegando lá, Jill resolve alguns puzzles e consegue ativar o sinal que era o sino da torre. Ela desce até o jardim da mansão e o helicóptero de resgate aparece. Jill pensa que finalmente estava a salvo, só que de repente Nemesis aparece pela 100ª vez e atira o míssil no helicóptero. Não é possível, o cara tá com um míssil. Ele realmente tem uma bazuca no corpo, porra. Explode e se choca na torre do relógio. Nossa. Jill fica desesperada e Nemesis vai atrás dela. Antes deles começarem a lutar, Nemesis contamina Jill com o vírus através de um de seus tentáculos. Depois que Jill dá uns tiros na criatura, ele fica tonto e cai no fogo. Depois de derrotar a criatura, Jill começa a passar mal por causa do vírus. Tá, aqui é o ponto em que eu troco pro outro vídeo. Ok, trocamos de vídeo, tá? Só pra voz ficar ciente, pessoal do YouTube. Agora, trocamos do vídeo do Resident Evil 3 na metade.
assim que a Jill está infectada com o vírus. Então, agora a gente vai ver o Resident Evil 2 Remake, ok? Até o final, e depois a gente volta pro outro vídeo do 3, ok? Nesse ponto, ela desmaia e acorda mais de 10 horas depois. Ah, ok. Porque é 24 horas antes e depois 24 horas depois do jogo, né? Então, ok. Tem esse time skipzinho, né? Ok, então, vamos lá. Leon. Em janeiro de 1998, foi lançado um dos melhores Residentes da saga. Depois, sim, e após o lançamento do primeiro remake em 2002, os fãs ficaram empolgadaços, mas tiveram que esperar muitos anos para o lançamento do remake do 2. Finalmente esse dia chegou e o jogo traz pra gente, em termos de história, algumas cenas nostálgicas e algumas novas também. Lembrando, galera, que esse é um vídeo de spoilers, então eu recomendo que vocês joguem o game primeiro. Eu não vou fazer. Sei que como é um remake de um game de 98, então não chega a ser tão spoiler assim. Mas vale lembrar que o jogo tem sim várias coisas novas e eu vou explicar a história dele sem envolver o 2 original, beleza? Ok. Então deixem aí aquele like marotaço no vídeo para ajudar na divulgação. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Se é novo aqui, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Legal. E se quiser contribuir ainda mais, no primeiro link da descrição tem meu Apoia-se, onde você pode ajudar com qualquer valor. Esse trabalho todo só é possível graças à ajuda de vocês. Ou você pode se tornar um membro também. Então bora para mais um enredo com spoilers, com a história completa de Resident Evil 2 Remake. Logo mais bonitinha logo. Bom, eu vou explicar a história do jogo da seguinte maneira. Quem jogou sabe que você pode alternar os cenários da maneira que você quiser. Por exemplo, você pode jogar com o Leon primeiro, depois com a Claire, ou vice-versa. E cada cenário tem suas peculiaridades. Mas aqui eu escolhi o Leon 1 e Claire 2. Eu vou começar falando do Leon e quando chegar numa cena que envolve os dois, eu vou voltar e explicar como a Claire chegou até ali. Lembrando mais uma vez que eu não vou envolver o 2 original nesse vídeo aqui, mas nada impede de depois eu fazer um vídeo falando das diferenças, ok? Quem quiser ver o enredo que eu fiz do original, o card tá em cima. O game se passa em setembro de 1998. A história começa com um caminhoneiro, ele estava ali de boas, comendo um sandubão e ouvindo rádio. Até que em determinado momento ele se distrai e acaba atropelando alguém. Ele freia e sai desesperado do caminhão e percebe que atropelou uma mulher. Ele fica meio sem entender o que aconteceu e o que faria em seguida, só que a pessoa no chão não morreu, era um zumbi. Após isso, a cena vai para o Leon Scott Kennedy, um policial novato que está indo para a delegacia de polícia de Raccoon City por conta própria. Ele estava aguardando eles chamarem para o seu primeiro dia de trabalho, mas como não teve nenhum retorno, ele resolveu ir para ver o que estava acontecendo. No caminho ele resolve parar num posto para abastecer, mas ele começa a ouvir alguns barulhos estranhos que vinham da loja de conveniência. Além disso, tinham rastros de sangue perto do local e ele ficou sem entender. Sem perder tempo, ele entra e encontra um policial tentando prender um homem. Assim que o Leon entra, o policial se distrai e o homem, que na verdade é um zumbi, né, morde o pescoço do policial sem dó. Antes que ele pudesse ser a próxima vítima, o Leon mata, entre aspas, o zumbi e volta para a entrada do lugar. Quando ele abre a porta, uma mulher aparece e o Leon pede para ela se abaixar porque tinha um zumbi atrás dela. Ela obedece e o Leon mata ele. Só que em seguida vários outros zumbis aparecem e eles usam um carro de polícia abandonado para fugir. Essa mulher é a Claire Redfield. Ela decidiu ir para Raccoon City em busca de informações sobre seu irmão Chris. Detalhe, ela tem exatamente o mesmo outfit que a Ryuta, tá? Eu queria dizer que existe essa comparação aí, que claramente Resident Evil
copiou Ryota anos no futuro, né? Claramente eles já sabiam que ia ser criado daqui a uns anos, então ele falou, mano, vamos criar aqui uma personagem que claramente tem o mesmo outfit, porque é um outfit legal, entendeu? Jaqueta vermelha, calça jeans azul, cabelo preto, claro. Ela decidiu ir pra Raccoon City Tudo em preparado busca pra de esse momento. informações sobre seu irmão Chris, porque ele não mandava notícias havia algum tempo. No carro de polícia eles se apresentam e escutam uma notícia de que as pessoas poderiam buscar abrigo no departamento de polícia da cidade. Como esse era o objetivo do Leon desde o começo e o irmão da Claire trabalhava lá, então eles poderiam matar 2 coelhos, cumprir seus objetivos pessoais e buscar abrigo. Okay. Só que o caminho estava bloqueado e em volta tinham vários zumbis. Eles ficam pensando no que... Nada importante, mas é muito boa essa história. O Leon era pra ele ter chegado em Raccoon City de manhã, só que ele só chegou à noite, né? Sabe por que ele só chegou à noite? Porque ele se embebedou e acabou dormindo muito. Sabe por que ele se embebedou e dormiu muito? Porque ele foi corno na noite signal noite passada. O cara sobreviveu a Raccoon City porque foi corno. Cara, eu tenho muitos comentários a dizer. Sim, inacreditável que a cornice salvou a vida dele. Que inacreditável. E 2, quem caralhos corneia o Leon Kennedy? Quem seria o ser humano mais burro do universo? Tá? Essa pessoa, ela se arrepende pra sempre, tá? Vou deixar claro. Fazer por um momento, até ele que é beta, mano. Ele continua gostoso, tá? Eu não tô entendendo vocês. Ele continua gostoso aqui no jogo atual, tá? Só isso que eu quero dizer. Continua lindo, maravilhoso. Eles começam a atacar o carro, e se não bastasse isso... Se vocês só gostam do personagem quando ele está no seu auge, vocês não merecem ele quando ele está no auge, tá? Você tem que amar ele antes e depois. Tá? Atrás deles, aquele caminhoneiro vinha em alta velocidade. O zumbi tinha mordido ele anteriormente. Ele perde o controle do caminhão e bate no carro de polícia, explodindo em seguida. Sorte dos 2 protagonistas que conseguem sair a tempo. Só que na sorte desses protagonistas, assim, né? confusão toda, cada um foi pra um lado, então eles combinam de se encontrarem no departamento de polícia. Leon nunca errou no passado, não errou no presente e não estará errando no futuro. Se errar, os errados somos nós. Exato, o mundo está errado. Eu gosto do Leon no 2, só que ele ainda é meu beta, né? E daí? Deixa ele, mano. Ao chegar lá, o Leon vê pelos monitores novato, né? Claro que vai ser. um policial pedindo ajuda na ala leste. Novinho. Só que quando o Leon chega, cara, isso acontece. I got you. Give me your other hand. Ai. Eu imaginei que ele ia dividir ao meio. É isso aí que os zumbis são capazes de fazer, partir o cara no meio. Tão fortes, do lado do corpo, o Leon encontra um caderno que é muito útil para resolver Se ele é beta, eu sou um estágio de concept. Mano, se ele é beta e você é um estágio de concept, eu estou na mente do criador. Eu nem saí do concept. Quebra-cabeça. Nem fui pra lá ainda. A partir daqui, meu amigo, nem fui pensado ainda. O pesadelo começa pra valer. Vários zumbis começam a aparecer, o local estava quase completamente revirado, além disso tinham corpos e sangue por todos os lados, era um caos total. De volta ao hall de entrada, o Leon encontra o Tenente Marvin, um dos poucos policiais que sobreviveram ali. Até então, porque como ele foi ferido por um zumbi, então já sabemos qual será o destino dele. Depois de se apresentarem, ele analisa o caderno e diz que esse puzzle daria acesso a uma passagem secreta da delegacia, que ele poderia usar para fugir. Além disso, ele entrega uma faca que o Leon poderia utilizar para ter acesso à ala oeste do local. Para resolver o puzzle, ele deveria encontrar 3 medalhões. Enquanto ele fazia isso, o Marvin entra em contato com ele mais uma vez, e ao encontrá-lo novamente, ele mostra... deve ser uma merda, né? Tipo, você fala, cara, eu tenho a chance de escolher
vou viver... Eu posso escolher ver um jogo em um universo fictício por resto da minha vida. A pessoa que escolhe Resident Evil não gosta de viver. A pessoa que escolhe esse universo pensa, cara, eu vou ter que resolver enigma pra poder sair, passar por portas. Eu nunca vou ficar vivo. A menos que seja imortal, ou sei lá, seja muito pica, alguma coisa muito específica, você nunca vai ficar vivendo nesse universo. Não existe um mundo que você escolha Resident Evil sabendo que você vai passar por isso. 50 puzzles pra você poder passar por uma porta. Tipo, vai ser muito louco pra mim. No 3 Remake mostra que os zumbis que mordeu o Marvin foi o Brad. Ah, é? Que da hora. No monitor. O Leon diz que a conhecia e Marvin responde dizendo que ele poderia encontrá-la seguindo pelo segundo andar da ala leste. Seguindo a orientação dele, os dois protagonistas se encontram do lado de fora. Eles conversam ali por um momento, mas não poderiam seguir juntos porque uma grade trancada impedia isso. Enfim, cada um segue seu caminho. A Claire não teve tantas dificuldades para chegar até ali, ela chegou por um outro lugar. E a partir daqui, novos inimigos aparecem. Tem os Lickers, eles são zumbis que sofreram mais transformações que o normal por causa do T-Vírus. Seus músculos cresceram, fazendo a pele desaparecer quase totalmente. Suas pernas e mãos se transformaram em patas. As traseiras permitem dar grandes saltos, além disso escalar e andar nas paredes e tetos. E as da frente são grandes garras que causam muito dano. Além deles, tem o Tyrant T-103, conhecido também como Mr. X ou FDP. Durante o caos na cidade, 6 deles foram liberados em Raccoon City, 5 deles ficaram... O cara anda formando aura, esse bicho anda formando aura, que porra é essa, cara? Encarregados de combater as forças especiais enviadas pelo governo, e o outro foi para o departamento de polícia, com o objetivo de matar qualquer sobrevivente e também recuperar uma amostra do G-Vírus. Bom, voltando aos protagonistas, foi esse bicho aí que quase as pessoas devem infartar. Em determinadas partes do jogo, eles fazem a mesma coisa, resolvem os mesmos puzzles e batalham contra os mesmos chefes. Mas aqui eu vou interpretar o que seria mais coerente o que cada um fez, porque não faria sentido, né, eles fazerem a mesma coisa na história. Então, continuando... Como Leon chegou primeiro na delegacia, ele pega os 3 medalhões e abre a passagem secreta do hall de entrada. No mesmo caminho, a Claire encontra uma garotinha chamada Sherry, mas ela encontra também o pai dela, o William Birkin. Ele não tava normal, muito... Mano, desculpa, eu tô muito focada no design da personagem, que ela tem exatamente o mesmo. Ele não tava... Ela tem exatamente o mesmo outfit da Ryota. E isso é assustador, porque eu nunca nem vi nada de Resident Evil na minha vida inteira. Então, ela tem exatamente o mesmo outfit e é muito bizarro pra mim, desculpa. A parte preta aqui, a jaqueta vermelha, a calça jeans. Elas não têm cabelo comprido, preto. Mas é muito louco que existe esse design já. Eu tava... Não esse design muito absurdo, né? Mas eu só achei legal que a composição de cores e de design seja tão parecida. Normal, muito... Já é minha Gold, já é minha favorita aqui junto com ele. Pelo contrário, seu braço direito estava transformando e ele parte pra cima dela. Depois de derrotá-lo, ele reencontra a garotinha. Enquanto isso, o Leon... Ela tem olho azul. Eu tô me distraindo, desculpa. Parte pra cima dela. Depois de derrotá-lo, ele reencontra a garotinha. Gente, é literalmente a Ryota. Aqui, ó. Se ela tivesse um jogo 3D, ia ser exatamente isso aqui, ó. O olho azul, cabelo escuro. Tá vendo? O penteado tá diferente, né? Mas... Enquanto isso, o Leon chega no estacionamento e de cara tem problemas com os dogões. Sorte que ele é salvo pela Ada. Ela se apresenta como uma agente do FBI, mas todo mundo sabe que não é isso. O objetivo dela é pegar a amostra do G-Vírus e vender aí pra quem pagar mais. Na prisão, o Leon encontra também o Ben Bertolucci, um repórter que vinha investigando as tramóias do chefe Brian Irons,
Já já eu falo A gente não sobre sabe, ele. que eu não sei. O Ben até descobriu algumas coisas, mas antes que ele pudesse expor o que descobriu, ele é pego pelo Brian e é trancado numa das celas. Ele pede a ajuda do O Leon Brian. para sair dali, e enquanto Você eles não sabe? Por conversavam, que eu não sei? meu amigo, isso acontece com ele. Just get me the fuck out of here! Aí é foda. O Leon... O Leon, ele... Bom, fazer o quê, né? Oh my god. Isso todo mundo sabe, você sabe? Não sei, eu não sei se eu sei, mano. Eu sei? Mais uma vítima do Mr. X. Pois bem, o Leon pega o cartão dele para sair do estacionamento, mas antes de sair, ele é atacado pelo Mr. X. Aí é foda. Sorte que mais uma vez a Ada aparece. Após isso, eles vão para as ruas da cidade e fazem uma rota alternativa pela loja de armas Kendo, já que as ruas ali estavam bloqueadas. Aqui eles encontram o dono da loja, o próprio Robert Kendo, e depois de uma confusão, a filha dele aparece e a Ada percebe que ela estava infectada. Ela até aponta a arma para a garotinha, mas o Leon, em solidariedade ao sofrimento do pai, pede para Ada deixar os dois em paz. Em seguida, ele leva sua filha e um tiro é disparado. Na sequência, ele segue em frente e a Ada explica que quem causou tudo aquilo foi a Umbrella e que ela está procurando uma mulher chamada Annette. Segundo a Ada, ela foi a responsável por soltar o vírus na cidade. Mal sabia o Leon que ele estava sendo usado pela espiã. O caminho leva eles até os esgotos e aqui o Leon dá de cara com um crocodilo gigantesco. Ele corre que nem um maluco e consegue derrotar a criatura depois de atirar num cano de gás, fazendo a cabeça do animal explodir. Mais à frente eles encontram a Annette. Ela dispara várias vezes na direção da Ada, até que o Leon entra na frente e um desses disparos acerta seu ombro. O Leon desmaia e a Ada cobre ele com... Aí eu fico gostosa. É isso que eu faço. Eu cubro o protagonista com o meu casaco e fico gostosa. É isso que eu faço. Seu sobretudo, fazendo a gente, né, suspirar. Após isso, ela segue a Annette. Aí eu sigo lutando contra monstros com o meu vestido colado e minha bota de couro. É isso que eu faço. Mas acaba caindo numa armadilha dela. Ela cai de uma plataforma e se machuca com um pedaço de ferro, desmaiando também. Ah, é legal. Enquanto isso, a Claire e a Sherry chegam no estacionamento. Elas também deveriam encontrar um cartão de acesso para sair dali. Só que antes disso, o chefe do departamento de polícia, o Brian Irons, aparece e aponta a arma para Claire. Esse cara é um baita corrupto e recebia dinheiro da Umbrella para fazer vista grossa para as palhaçadas que a empresa fazia. Ele rende a Claire e leva a garotinha embora. Detalhe que quando ela estava sendo puxada, ela deixa cair seu pingente. A Claire percebe isso e o pega. O Brian, o cara tá cobertando a Umbrella no último vídeo? Pode crer, pode crer. Em seguida, a Claire encontra o cartão numa sala perto do escritório do Brian. Só que ainda no local, o telefone toca e ao atender, era o Brian do outro lado da linha. Ele conta que levou a garota pro orfanato e pede pra Claire vir buscá-la. Ele fez isso porque ele estava atrás, era do pingente dela, que era uma espécie de chave que dava acesso a uma amostra do G-Vírus. Enquanto a Claire ia até lá, a garota tenta escapar do orfanato e depois de uma perseguição, ela presencia o momento que o William injeta no Brian um embrião. Depois de um tempo, a Claire chega no orfanato também, mas não encontra a garota. Ela encontra só o Brian, que tem o fim que merece. O embrião sai da barriga dele, fazendo um estrago de dentro para fora. A única pista que ela tinha do paradeiro da garota era uma passagem secreta numa das salas. Nesse local ela a encontra, mas o Mr. X resolve aparecer. As duas fogem até que elas conseguem chegar no elevador.
Aqui, o William salva as duas, destruindo, entre aspas, o Mr. X. É bem entre aspas mesmo, porque ele quase parte o Mr. X ao meio. Eu vou interpretar que de alguma forma ele se regenerou, porque mais tarde ele aparece pro Leon também. Então não fica coerente ele morrer aqui. Então, continuando, o William ataca o elevador em busca de sua filha e eles caem. Com a queda, a Claire fica um pouco zonza, a visão turva, um pouco tonta. A Sherry até tenta ajudar, mas como o William estava atrás dela, a garotinha foge dali. Voltando para o Leon, ele recobra a consciência e depois de resolver um puzzle, ele tenta chegar até a Ada, mas é impedido pelo William. Como ele não estava bem equipado para derrotar a criatura, sem muitas armas e balas, ele usa o container para jogar a criatura na vala. Agora com o caminho livre, ele muda o Ai, nossa, eu tô tão machucada. Eu tô tão ferida. Olha como eu tô machucada aqui na perna, aqui, ó. Ai. Com caminho livre, tá ele assim? muda o placar de salvamentos, né? 2-1. Ele encontra a Ada e faz um curativo nela. Eles resolvem ir até os laboratórios da Umbrella, um lugar chamado Nest, que não é eu, tá? Porque é lá que tá a amostra. Eles usam um bondinho pra... Um zumbi cortou meu cabelo, ai ai. Entrou uma tora de ferro na coxa. A questão não é a tora de ferro, a questão é a pose em que ela está. Ela está empinando a bunda e falando, ai, eu estou com dor, entendeu? Essa é a questão. Para isso, e no caminho, eles conversam sobre a Umbrella, algumas coisas a mais, até que a Ada pede ajuda pro Leon. Ela pede para ele recuperar a amostra sem ela, já que ela não poderia andar direito por causa do ferimento. Ela só atrasaria ele. O Leon tenta argumentar, dizendo que não a deixaria ali porque seria perigoso. E nesse momento, uma das cenas mais épicas acontece. What if you're attacked? What if you need help? Beijinho! É isso mesmo, meu brother. Ela lasca um beijão nele e o convence a pegar a amostra. Coitado do Leon. Meu Deus. Além disso, ela entrega pra ele uma pulseira que daria acesso a alguns locais desse laboratório. Tá bom. Agora, Como convencer um homem em uma situação de risco? Beije ele e faça ele fazer o que você quer. É isso. motivado, o meninão deu um beijo na boca, ele segue em frente e descobre que a amostra está na parte oeste. Anotado, E para anotei. acessar, ele precisa pegar um chip eletrônico específico. Na procura desse chip, ele se depara com as plantas zumbis. Elas são bem resistentes, mas seu ponto fraco são pequenas bolinhas amarelas espalhadas pelo seu corpo. Para ter acesso ao chip que liberava passagem para a ala oeste, o Leon deveria destruir a planta 43, que nada mais é que um dos experimentos da Umbrella. Ele deveria fazer isso porque o corpo de um dos cientistas estava pendurado nessa planta e ele tinha o chip. Com a ajuda de um documento, ele produz o herbicida, destrói a planta e pega o chip. Agora na ala oeste, o Leon encontra uma fita que mostrava o momento exato que a equipe do Hank encontra o William. Ele se recusa a entregar seu experimento, lógico, aliás, era um experimento de anos, e na hora que ele ia puxar a arma, o soldado Martinez dispara várias vezes contra ele. O objetivo, a princípio, seria levar ele vivo, mas já que isso aconteceu, eles levam somente as amostras. Em seguida, o Leon encontra a última amostra do G-Vírus que tinha ali, e no caminho de volta ele encontra a Annette. Aqui ela conta que ela e seu marido William não queriam que tudo isso acontecesse. A Umbrella traiu ele e queria pegar seu trabalho de anos. Depois que ele é metralhado por um dos soldados, ele sobreviveu, mas não iria durar muito. Para se salvar, ele injeta em si mesmo uma das amostras, se transformando nessa criatura que vocês viram. E falando nele, antes que a Annette pudesse revelar mais coisas, ele aparece dessa vez muito mais bizarro. Ele ataca a Annette e em seguida parte para cima do Leon. Aqui ele usa tudo que tem contra a criatura e a derrota. No andar de cima, ele reencontra a Annette e, bem debilitada,
Ela conta que a Ada não era uma agente do FBI coisa nenhuma, e sim uma mercenária que iria vender a amostra. Depois de falar isso, ela aparentemente morre, e mais à frente o Leon encontra a Ada. Ele se mostra completamente decepcionado com ela, foi feito de trouxa o tempo todo, e agora ao invés de beijos e carícias, um aponta a arma para o outro. Eles ficam ali se ameaçando, até que o Leon abaixa a arma e desafia a Ada. Apesar dela ter usado ele esse tempo todo e de ter que cumprir sua missão, ela não consegue atirar. De repente, quem leva um tiro é a própria Ada. A Annette não tinha morrido anteriormente e atirou nela para evitar que a amostra caísse nas mãos erradas. A essa altura, o sistema de autodestruição do local é ativado, o local começa a desmoronar, a Ada se desequilibra e na hora que o Leon pega ela, a amostra cai no buraco. Essa cena é até bem triste, porque o Leon não consegue segurar a Ada e ela cai também. Será que ela morreu, hein? Ou será que não? A partir daqui, um contador aparece e ele teria 10 minutos para fugir dali. Agora eu vou falar o caminho da Claire até aqui. Ela recobra consciência e encontra a Annette. Ela fala um pouco sobre o William e vai embora. Em busca da Sherry, ela passa pelos esgotos e encontra o G-Adult Body. Eles são criados a partir de um organismo geneticamente incompatível com o embrião expelido pelo William. Na verdade, tinham vários deles. Continuando, antes de chegar até a garota, a Claire encontra uma fita que mostra o momento que o William, já transformado, começa a matar um a um os companheiros do Hank. Na confusão toda, os vírus são espalhados pelo chão e os ratos começam a lamber. E é a partir disso que acontece todo o caos de Raccoon City. Os ratos infectaram as pessoas, que se transformaram em zumbis, que transformaram outras pessoas em zumbis e por aí vai. Após isso, ela encontra a garota, mas já era meio tarde, o William tinha infectado ela. A Annette aparece e diz que ela teria uma chance, mas primeiro ela deveria levá-la pro laboratório. Elas usam o mesmo bondinho que o Leon e a Ada usaram anteriormente e a Claire coloca ela num quarto bem tranquilo ali para ela descansar enquanto ela procura algum tipo de cura. Ela usa a pulseira dela para abrir as portas do local. E na mesma sala que o Leon encontrou a última amostra do G-Vírus, a Claire usa o pingente da garotinha e consegue ter acesso ao agente antiviral. Eu sei que nesse momento ela encontra a Annette e o William no mesmo local que o Leon, mas eu vou interpretar que antes de encontrar o Leon, a Annette ajudou a Claire a administrar o agente antiviral na sua filha e que a Claire não enfrenta essa forma do William. Depois de curar sua filha, ela desmaia, entre aspas, porque como eu interpretei que ela vai encontrar o Leon depois, ela não morre agora, e sim depois de atirar na Ada, ok? A garotinha fica bem triste, aliás, era sua mãe, mas a Claire a conforta e diz que elas deveriam sair dali porque o sistema de autodestruição foi acionado. A partir daqui, os dois protagonistas seguem caminhos diferentes. Primeiro, a Claire chega num outro elevador que tinha um vagão no meio e em seguida ela enfrenta a penúltima forma do William, a forma que eu chamo de cachorrão bizarrão. Já o Leon, num outro elevador, enfrenta o Mr. X, dessa vez sem sua armadura de proteção. Eu vou deixar no card aí em cima um vídeo que eu conto toda a história do Mr. X e eu falo sobre essa armadura dele. As batalhas são bem complicadas, eles usam tudo o que tem contra as criaturas e conseguem vencer. A Claire derrota essa forma do William e o Leon mata de vez o Tyrant. A música. Ai, ai. Só um detalhe aqui é que durante a batalha contra o Mr. X, a Ada, que claro, sobreviveu à queda de alguma forma, joga uma caixa contendo uma Rocket Launcher pro Leon.
O elevador que a Claire pegou leva até um trem. Sem perder tempo, ela aciona o comando e o veículo começa a andar. O Leon chega a tempo de pular e todos os três se encontram, mas não tinha parado por aí, meu amigo. O William aparece na sua última forma, não é possível, cara. Uma forma gosmenta e mais bizarra ainda, e cabe a... Como não estou a fim de gastar meus dinheiros pra te mandar spin-off, a Ada sobreviveu por causa do Wesker, tá? Não tanto por causa do Wesker. A Ada, ela usa um guincho pra poder se segurar e dar uma amenizada na queda. Ela ficou meio machucada. O Wesker, que estava em Raccoon City observando tudo, acaba pedindo para um dos soldados dele salvar ela. E com um helicóptero do Wesker, ela foge de Raccoon City. Então, sim, Ada Wong está viva. Pode crer, pode crer. Eu sabia que ela tava viva, porque ela aparece nos outros jogos, né? No outro jogo, não sei. Mas eu sei que ela tava viva. Morrer, ela não vai morrer. Claire salvar todo mundo. Se você tá jogando o segundo cenário com o Leon, é ele que derrota a criatura. E assim acontece o final do game legendado pra vocês. Morre, desgraça! Give me your hand! Nesse final eles conseguem fugir a tempo, um caminhão aparece e a princípio eles pensam que vão escapar dali de carona, mas o motorista faz isso. Engraçado, mas enfim, eles seguem em frente do mesmo jeito. Então é isso, galera, essa foi a história completaça de Resident Evil 2 Remake, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso. Likezinho já tá dado, tá? Dito isso, agora a gente vai voltar pro outro vídeo. Voltando pro vídeo 3, tá? Terminamos o 2 aqui, cortei de volta, agora vamos terminar o 3, ok? Carlos aparece e leva Jill para a capela que tinha na mansão e deixa ela descansando um pouco. Quando Jill acorda, ela fala que estava preocupada por não sentir nenhuma dor, isso poderia ser efeito do vírus. Carlos fala para ela não se entregar e vai até o hospital na esperança de encontrar alguma coisa para salvá-la. Já dentro do hospital, em uma sala, Carlos escuta alguns tiros e vai investigar. Misteriosamente, Nikolai ainda estava vivo e tinha acabado de atirar em mais um mercenário. Carlos fica surpreso por ele estar vivo e pergunta o que tinha acontecido. Por ter visto o que Nikolai tinha acabado de fazer, ele aponta uma arma para Carlos e fala que ele era um dos supervisores da Umbrella. O mercenário, que aparentemente estava morto, pega uma granada e tira o pino. Percebendo a situação, Carlos sai correndo e Nikolai foge da explosão pulando pela janela. Seguindo em frente, Carlos encontra uma ampola contendo o agente base e encontra também uma semivacina. Combinando esses dois itens, um antídoto é criado. Aqui, Carlos enfrenta uma criatura chamada Hunter Gamma. Ele é uma variação do Hunter, mas a diferença é que esse monstro foi criado através de genes humanos e de anfíbios. Com a vacina em mãos, Carlos tenta sair do local e no caminho ele encontra várias bombas instaladas no hospital. Lembrando que quem colocou as bombas foi Nikolai, a mando da Umbrella. Eles queriam destruir o hospital para destruir qualquer prova que incriminasse a Umbrella, porque lá a empresa fazia pesquisas também. Carlos sai correndo e consegue se salvar antes da explosão. Voltando até a mansão da torre, Carlos encontra Nemesis numa nova forma. Como ele tinha perdido a roupa protetora, várias mutações ocorreram no seu corpo. Após isso, Carlos consegue fugir e entrega a vacina para Jill e ela se recupera. Jill pergunta o que tinha acontecido e Carlos conta para ela que o Nemesis ainda não tinha morrido e Jill fica muito surpresa depois de ouvir isso. Carlos conta também que Nikolai ainda estava vivo e alerta que ela não deve confiar nele. Depois disso, ele fala que precisa fazer algumas coisas e deixa Jill sozinha. Seguindo em frente, Jill entra num parque e chega numa casa de madeira. Nesse local, ela encontra um radiotransmissor. Ele recebe uma chamada que falava para todos os supervisores retornarem para a base. Antes que Jill pudesse sair do local, ela encontra Nikolai novamente. Ele fica surpreso dela ter conseguido chegar até ali.
Jill questiona o porquê dele não ajudar ninguém e agir sozinho na maior parte do tempo. Nikolai conta então a verdadeira missão dele, que era de coletar dados sobre as armas biológicas. Como os supervisores sabiam disso, os outros mercenários serviriam como cobaias na missão de coletar dados. De repente o chão começa a tremer e Nikolai vai embora dizendo que era outro mutante. Jill também sai da casa e no jardim, outro temor acontece e aquela mesma minhoca gigante infectada aparece novamente. Como ela estava encurralada pela criatura, a única opção seria enfrentá-la. Depois de derrotar a criatura, Jill chega até uma ponte e encontra Nemesis novamente. Aqui você pode escolher pular da ponte ou jogar o Nemesis dela. Independente da escolha, Jill encontra Carlos e ele dá a notícia de que vão jogar uma bomba na cidade assim que o dia amanhecer. Jill fica surpresa e Carlos fala que eles deveriam se separar e achar um jeito de sair imediatamente da cidade. Antes de sair, Carlos lembra a Jill que ela não deve confiar em Nikolai. Seguindo em frente, Jill chega em uma das instalações da Umbrella, lá ela explora bastante o local e resolve vários puzzles. Aqui pode acontecer duas coisas: Nemesis mata Nikolai e Jill e Carlos fogem com o helicóptero que tinha no local. Ou pode acontecer de Nikolai sobreviver e roubar o helicóptero, e assim Jill e Carlos são salvos por um amigo de Jill. Continuando, ela chega em uma sala. Quando ela entra, um alerta de procedimento de tratamento tinha sido acionado. Em 4 minutos, a sala iria jogar todo aquele lixo no ácido. Se não bastasse isso, Nemesis aparece novamente e eles travam mais uma batalha. A luta é bem difícil, mas Jill consegue derrotá-lo a tempo. E quando ela sai da sala, vemos uma cena de todo o lixo que estava na sala, inclusive o corpo do Nemesis sendo jogado no ácido. No caminho, um alerta de ataque nuclear tinha sido ativado no local, e Jill teria pouco tempo para achar um jeito de sair da cidade. No caminho, Jill chega em uma sala e recebe uma chamada de Nikolai pelo rádio. Ele fala que ela não iria escapar. De repente ele aparece de helicóptero e começa a atirar na direção dela. Ele ainda fala que tinha matado os outros supervisores e que a Umbrella pagaria um bônus pela cabeça dela também. O governo americano que vai tacar essa bomba. Eles fazem isso pra tentar limpar o que tinha acontecido. Porque, né, se isso acontece com os Estados Unidos, o mundo inteiro ia falar merda. Isso é fato. Eles iam matar todo mundo pra limpar a merda, tecnicamente. Jill tenta negociar com ele e Nikolai vai embora porque o dia já estava amanhecendo. Depois disso, Carlos aparece e se lamenta por Nikolai ter fugido com o helicóptero. Ainda na esperança de encontrar um jeito de sair da cidade, Jill chega em uma sala e encontra a última forma de Nemesis, que Mas claro que ele não tá morto, né? tinha sofrido mais mutação depois de ter caído no ácido. Jill percebe que ele não iria morrer somente com tiros e que ela deveria usar alguma outra coisa para derrotá-lo. Nenhum bicho morre. Naquele local, Jill encontra um canhão e para ativá-lo ela deveria acionar 3 baterias. Depois de finalmente ativar o canhão, Nemesis é atingido em cheio. Só que ainda assim ele não tinha morrido. Nessa parte você tem a opção de dar um fim nele ou seguir em frente, já que ele iria morrer na explosão. Depois disso ela encontra Carlos do lado de fora, mas Jill se lamenta por eles não conseguirem fugir a tempo, e já até começa a aceitar a morte. Só que Carlos chega com a notícia de que recebeu uma chamada de um amigo dela, que ele estava vindo de helicóptero para salvá-la, e aqui acontece o final do game legendado para vocês. Ele não botou a cena? Vixe. Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah, Meu Deus, a bomba. Barry! it's the end. Nossa! Quase! That's it. Umbrella's going down. Bom, nesse final quem aparece para salvar os dois é o Barry, e depois disso eles conseguem se salvar a tempo antes da explosão. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Like deixado, a gente viu os 2 vídeos hoje, então foram bons vídeos, tá? Ótimos vídeos de resumo, dá pra entender muito bem os 2 jogos, assim como os outros jogos também, né? Então, ótimo vídeo, tá? Tamo junto.